galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que faz tempo que eu quero abordar, que é a influência de Rick and Morty no universo Marvel, não só através de temáticas, como também através de pessoas importantes de Rick and Morty que foram trabalhar na Marvel. Então, vamos lá! Então, pessoal, vocês sabem muito bem, né, que Rick and Morty foi criado pelo Dan Harmon e pelo Justin Roiland, né? Os dois contribuem, eu acho que quase igualmente, mas eu acho que é uma dupla muito boa, né, o Dan Harmon e o Justin Roiland. Só que a série depende também de outros roteiristas, né, de diretores e etc. Então tem muita gente capacitada em Rick and Morty e a gente está vendo cada vez mais a Marvel pegando essas pessoas de Rick and Morty para trabalhar, principalmente agora, né, nessa última etapa do multiverso, né, que a gente tá vendo, muitos criadores de Rick and Morty migraram pra Marvel. Principalmente 3 deles que eu devo citar aqui, começando pelo Michael Waldron. O Michael Waldron trabalhou em Rick and Morty depois de ter trabalhado com o Dan Harmon já em Community. Ele trabalhou em Rick and Morty em 2019 e 2020. E ele foi escolhido para ser o showrunner da série Loki. Então a série Loki, que passou na Marvel, eu diria que é uma das poucas séries da Marvel que praticamente todo mundo gostou bastante, foi feita pelo Michael Waldron. Obviamente o Kevin Feige tem um envolvimento muito grande, os executivos da Marvel têm um envolvimento muito grande, mas o Michael Waldron foi o showrunner, foi o cara que tomou conta da produção. Então a gente já tem um grande projeto nas mãos de alguém que veio de Rick and Morty e agora tá dentro da Marvel. E não só isso, o Michael Waldron foi também o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso muitos fãs não gostaram, né, do Multiverso da Loucura. Eu particularmente gostei bastante. Eles foram atrás de alguém que já tinha, né, Rick and Morty no currículo, justamente porque é uma série que gira em torno de um multiverso, né, uma série que o multiverso é o tema mais relevante lá dentro. E pessoal, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Eu não tô pedindo mais muito aqui no canal, só que as coisas estão mudando no YouTube. Vocês devem estar vendo por aí, né, com os shorts e etc. Então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu queria atingir os 250 mil inscritos antes do final da temporada de Rick and Morty. Com certeza vocês podem me ajudar, faltam cerca de 3.600 inscritos para eu bater essa marca. E quem sabe eu consigo atingir marcas ainda maiores. Então, se possível, se inscrevam, curtam, comentem, que ajuda bastante no engajamento. E depois, né, a segunda pessoa que a Marvel pegou, né, de Rick and Morty, um cara que era o futuro showrunner da série, segundo o próprio Dan Harmon e o Justin Roiland, era o cara que eles estavam formando para tomar conta da produção ali, era o Jeff Loveness. O Jeff Loveness escreveu vários dos episódios da 4ª e da 5ª temporada, que muitas pessoas podem torcer o nariz falando, pô, mas são as temporadas mais fracas. Eu particularmente discordo, né, teria que dar uma analisada um pouquinho mais a fundo pra ver qual é a temporada que eu acho mais fraca, mas eu não vou abordar isso no vídeo de hoje. Só que o Jeff Loveness só tinha elogios ali dentro de Rick and Morty e foi mais um cara que a Marvel buscou lá de dentro pra trabalhar com ela. Eles inclusive fizeram uma reunião com o Jeff Loveness pra falar, né, que eles estavam gostando muito do trabalho dele. E no final da reunião o Jeff Loveness falou, olha, valeu pessoal, mas eu tenho uma reunião na Marvel daqui a pouco. E ele não só vai ser o diretor de Quantum Mania, que é o novo filme do Homem-Formiga e a Vespa, em 2023, mas eles estão gostando tanto do trabalho do diretor que eles deram, né, o próximo filme dos Vingadores, a Dinastia Kang, um filme dos Vingadores. Então a gente vê, né, a influência desse mundo de Rick and Morty nas decisões do universo Marvel. Se isso é bom pro universo Marvel ou não, a gente vai ter que ver esses próximos filmes pra saber, mas eu fiquei muito animado, né, que o Jeff Loveness, antes mesmo de lançar Quantum Mania, eu acho que a Marvel tá depositando um voto de confiança muito grande nele, dando um filme dos Vingadores, né, que seriam os maiores filmes da empresa. E a gente teve também a Jessica Gao, que trabalhou em Rick and Morty, trabalhou na 3ª temporada de Rick and Morty e depois também migrou pra Marvel, e ela é a showrunner agora da série Mulher Hulk. Eu tô assistindo Mulher Hulk, eu particularmente não tô gostando muito, não tem nada a ver, né, com a personagem. Eu acho que a série como um todo não tem um clima tão legal. Não diria que é terrível de assistir. Eu tô assistindo, dá pra dar algumas risadas, tem alguns personagens interessantes aparecendo, tem alguns retornos, eles estão jogando alguns easter eggs, né, aquilo que a Marvel faz muito bem, mas eu acho que a série em si tá deixando muito a desejar.
não só, né, no aspecto visual, né, o CGI tá bem fraquinho, né, tem momentos que parece que você tá vendo The Sims ali, aquele jogo bem antigo, mas no geral eu acho que a série não conseguiu trazer tanta relevância a cada episódio, parece que o que aconteceu até agora não encheria nenhum episódio de uma série normal. Mas de qualquer jeito, né, foi mais uma pessoa que migrou de Rick and Morty para dentro do universo Marvel. E agora eu vou citar os principais, né, que na minha opinião não vieram de Rick and Morty, mas vieram de Community, que é uma série com muita influência do Dan Harmon, né? O Dan Harmon era o chefão da série, o criador da série, o showrunner na maioria das temporadas. E os irmãos Russo, inclusive, já citaram publicamente que eles só foram contratados para Marvel porque o Kevin Feige assistia a Community, né, já elogiou publicamente o Dan Harmon também, já falou a respeito, né, do Dan Harmon ser um criador muito bom. E os irmãos Russo, vocês sabem muito bem, fizeram nada menos do que 4 filmes do universo Marvel. Fizeram Capitão América e o Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. 4 dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião, né? Se a gente fizer os 10 primeiros filmes, com certeza esses 4 estariam na minha lista dos melhores. E eles falaram diretamente isso, tanto eles quanto o próprio Kevin Feige falaram diretamente que eles foram contratados por causa do trabalho que eles faziam em Community. Tem alguns episódios sensacionais em Community, a direção é muito boa para uma série de televisão, muito melhor do que você vai ver em séries convencionais. Se vocês não assistiram Community, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é uma série diferenciada. Dá pra vocês entenderem por quê, né? Com o Dan Harmon como showrunner e os irmãos Russo como os diretores, é muito fácil entender por que a série é tão boa assim. E não só isso, né? Só pra fechar com chave de ouro, né? Essas influências, o próprio Dan Harmon, isso mesmo, né? O próprio chefão, digamos assim, já trabalhou pelo menos como um consultor na Marvel, justamente para o filme do Doutor Estranho. Então ele trabalhou como consultor, eu não sei exatamente em que momento da produção, não dá para saber exatamente a relevância que ele teve, mas ele trabalhou como um consultor ali dentro. Uma o Kevin Feige, o próprio poderoso chefão dentro da Marvel, falou a respeito do Dan Harmon em uma entrevista. Então aqui a gente pode ver, né, ó, uma reportagem a respeito dessa entrevista. Kevin Feige revela a contribuição de Dan Harmon para Doutor Estranho. Isso em 2016, né, então bastante tempo atrás, né, 6, 7 anos atrás. O Kevin Feige falando a respeito do Dan Harmon, ele falou para Entertainment Weekly, ele disse: somos todos grandes fãs do seu trabalho, claramente também somos fãs do desenho Rick and Morty, que é sobre humor, claro, mas eu diria que qualquer episódio desse show tem um conceito de ficção científica inacreditavelmente incrível que poderia ser seu próprio filme. Então, realmente, nós só queríamos que ele assistisse o filme, falasse conosco sobre isso e nos desse suas opiniões sobre os conceitos de ficção científica. Isso foi tão importante para nós quanto qualquer humor que ele pudesse adicionar ao filme. Então é muito interessante, né, a gente ver essa opinião do Kevin Feige a respeito não só de Rick and Morty, como do próprio Dan Harmon. E indo um pouquinho mais adiante, né, Rick and Morty e o universo Marvel sempre tiveram uma relação ali, né, com bastante atrito, digamos assim, porque eles zoam bastante o universo Marvel, quase que a exaustão. Em todas as temporadas tem algumas cutucadas ali no universo Marvel. Inclusive, recentemente, né, ó, criador de Rick and Morty aponta falhas no multiverso da Marvel. Em entrevista, o co-criador de Rick and Morty disse que está animado para ver mais do multiverso da Marvel. Então, eles têm aquela relação de criticar, só que eles parecem ter uma relação de amor e ódio, porque eles sempre mostram que eles sabem tudo o que está acontecendo. Inclusive, no primeiro episódio dessa temporada, que eu fiz uma análise bem legal, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui do lado, eles citam passo a passo ali o que acontece no início de Vingadores Ultimato. O Rick finge que não sabe quem é o Homem de Ferro, e o Morty fala, pô, lógico que você sabe quem é o Homem de Ferro, dando a entender que ele até assiste os filmes. E aqui, né, continuando, Justin Roiland, co-criador de Rick and Morty, falou: eu acho que é uma coisa tão fascinante se for bem feito, eles têm inconsistências e há coisas no tipo de cânone do multiverso da Marvel, eu ia dizer canônico, mas cânones que são meio incongruentes uns com os outros. Eu apenas desligo essa parte do meu cérebro e simplesmente aproveito. Acho muito legal e gostaria de ver mais, estou animado que isso esteja acontecendo. Acho que esse é o grande código de trapaça quando você tem multiversos. Aqui pode ser um erro de tradução, né? Ele deve ter falado alguma coisa a respeito de cheat code, né? Que é você trapacear.
né? E é muito difícil realmente mexer com o multiverso, porque existem infinitas realidades. Eles próprios já falaram em várias entrevistas, pô, se existem infinitas realidades, também deveriam existir infinitos Evil Mortys, né? Obviamente eles já acertaram isso um pouco, falando da curva finita central, só que ainda existem muitas realidades fora da curva finita central, então, né, mesmo as realidades onde o Rick é o ser mais inteligente, deveria também ser uma infinidade de realidades, porque quando você fala em conceitos infinitos, é muito difícil de você estabelecer um limite dentro de uma série. Essa é uma dificuldade que eles lidam praticamente a cada episódio canônico, né, que eles trabalham em Rick and Morty. E é muito legal ver o Justin Roiland falando a respeito das dificuldades que o universo Marvel vai enfrentar abordando esse mesmo assunto. E aqui, só pra finalizar, né, é o que o Scott Derrickson, que é o diretor do primeiro filme do Doutor Estranho, falou a respeito do Dan Harmon. Encontrá-lo pessoalmente, ele é estranho e peculiar, mas o que ele fez foi entrar, ver um corte do filme e ter uma análise realmente impressionante, porque ele não tinha lido nenhum dos roteiros e não conhecia a mitologia do Doutor Estranho e não tenho certeza de quanto ele era fã de quadrinhos, mas ele viu o filme, adorou e teve algumas coisas que foram muito úteis. Só isso foi provavelmente sua maior contribuição. Ou seja, o Dan Harmon não fez muita coisa, né? Ele assistiu o filme, pontuou algumas coisas como um produtor da Disney deve fazer com frequência, só que ele elogiou, inclusive, ó, eu realmente amo o cara e realmente acho que ele fez uma contribuição significativa no processo. Ele era a voz que precisávamos ouvir na época e sempre serei grato e assistirei tudo o que ele fizer. Ele é um cara brilhante. Então é isso, pessoal. Obviamente eu não vou abordar os conceitos que são trabalhados, obviamente o multiverso é o mais óbvio, mas Rick and Morty é uma influência muito grande no universo Marvel, e o universo Marvel é uma influência muito grande para Rick and Morty, seja porque eles querem zoar o universo Marvel, seja porque eles estão seguindo alguns caminhos semelhantes, como a gente vê acontecendo com o Rick no primeiro episódio da 6ª temporada, mas eu acho que é uma relação muito interessante, principalmente depois que o Kevin Feige decidiu roubar muitos dos contribuidores aí do Dan Harmon e do Justin Roiland. Então é uma situação muito interessante que eu queria trazer pra vocês já fazia algum tempo, principalmente depois que o Jeff Loveness foi anunciado como roteirista da Dinastia Kang. Eu falei em alguns momentos do vídeo, eu acho, diretor, mas vocês substituam aí diretor por roteirista. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa relação entre o universo Marvel e entre Rick and Morty. Vocês acham interessante, eu particularmente adoro, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.